Oi de casa, sejam bem-vindos ao canal do professor Júlio Rezende, que sou eu, e o nosso objetivo aqui é Paulo Freirear a educação, ou seja, conversar, dialogar sobre o pensar e o agir na educação em direção a um mundo mais socialmente justo, ambientalmente equilibrado, mais democrático, mais pacífico. Então essas reflexões elas servem para educadores, professores, estudantes, no âmbito das universidades, dos institutos federais, das escolas, mas também outros profissionais, outras pessoas interessadas na leitura de mundo de Paulo Freire e no engajamento de uma praxis que transforma o dia a dia em direção ao mundo um pouquinho melhor. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida e obra de Paulo Freire, para introduzir o curso que nós estamos lançando aqui no meu canal, que é um curso sobre o Pedagogia do Oprimido, que eu já falo um pouquinho mais. Eu sou Júlio Rezende, sou doutor em educação, sou professor do Instituto Federal, estou como diretor de ensino, já escrevi livros, tenho várias atuações, mas acima de tudo, eu sou um educador muito apaixonado pela minha profissão, e influenciado por Paulo Freire desde o início da minha prática, há mais de 10, 15 anos, principalmente porque quando eu era bem novo, até os 8 anos de idade, eu estudei numa escola que eu era profundamente apaixonado, uma escola toda organizada em roda, os alunos tinham uma participação efetiva ali nos rumos do dia a dia, da sala de aula, da escola, e aí eu tenho uma saudade enorme, e essa é uma escola que me ensinou muito sobre uma educação mais do diálogo, da colaboração, não somente da escuta e da memorização, mas da teoria e da prática juntos. Então, quando eu cresci, eu me tornei educador, fui estudar para isso, e adoro estudar, adoro ler e tudo, mas eu acho que essa experiência que eu vivi lá, ainda criança, ela ficou dentro de mim de uma forma tão forte que quando eu me tornei professor, eu quis construir e reconstruir, junto com os estudantes, uma sala de aula que tivesse esses pressupostos. E então eu tenho essa influência bem clara de Paulo Freire, eu estudo constantemente e busco recriá-lo no cotidiano. E também por ter me tornado pesquisador na área da fenomenologia, que eu explico um pouco mais adiante, isso me conectou ainda mais a Paulo Freire, porque ele também tem referências fenomenológicas bastante interessantes. Ao longo desse curso a gente vai compreender um pouco mais. Então, basicamente, esse curso está aqui no meu canal do YouTube em 6 aulas gravadas. Essa é a primeira delas, e mais 5 aulas, porque o Pedagogia do Oprimido tem 5 capítulos. Bem, na verdade são 4 capítulos e um prefácio, mas que esse prefácio já traz considerações bem importantes. Então, esses 6 vídeos estão disponíveis aqui, e de tempos em tempos eu vou lançar turmas, pequenas turmas, para dialogar sobre os vídeos que eu coloco no ar, sobre a leitura que vocês interessados fizerem e, é claro, trazendo uma metodologia já freiriana para debater e compreender melhor Paulo Freire. E aí vai estar aqui no link da descrição desses vídeos, essas turmas, esses encontros, algumas delas serão presenciais, alguns deles poderão ser online, dependendo da demanda que houver, e serão encontros bastante interessantes, porque Paulo Freire nos traz uma compreensão de mundo de uma forma bastante complexa. Não é fácil ler Paulo Freire, é uma leitura bastante densa e por isso não muita gente o fez, nem mesmo educadores. Muitos educadores não adentraram a obra de Paulo Freire. Então, esse curso é um curso que traz um pouquinho da espinha dorsal da obra de Paulo Freire. Você vai ver que eu trago muitas citações para que vocês tenham contato direto com as frases e o pensamento de Paulo Freire, mas também trago diversas interpretações
que são frutos da minha praxis como educador. Bom, esse é o Pedagogia do Oprimido. Eu estou utilizando essa edição que eu herdei da minha mãe, uma edição, no meu caso, uma edição impressa em 78. Mas o Pedagogia do Oprimido foi escrito por Paulo Freire em 1968, no Chile, quando ele estava exilado, e foi somente publicado no Brasil em 1974. O que me impressiona, e eu tenho certeza que vai impressionar vocês, é a profundidade das suas reflexões e o quanto elas nos ajudam a ler o mundo atual. Coisas que ele diz há mais de 50 anos nos ajudam a ler questões atuais que as pessoas estão super confusas. É impressionante. Paulo Freire foi um intelectual muito à frente do seu tempo e assim como outros pensadores da educação que propuseram mais protagonismo do aluno, mais diálogo, salas de aulas diferentes, como os intelectuais da pedagogia nova, da escola nova e outros, eles são criticados porque, às vezes, as pessoas dizem as reflexões são muito bonitas, as propostas são muito bonitas, como, por exemplo, a escola laboratório de alunos que pesquisam constantemente, como nos ensinou John Dewey e muitos outros, mas isso não chega no cotidiano da sala de aula. A sala de aula ela continua sendo aquele espaço tradicional onde um professor ensina e 40 alunos aprendem. Bom, isso foi verdade há muito tempo, o mundo não estava muito pronto para essas reflexões, mas o mundo mudou muito, os estudantes mudaram muito, nós, professores, estamos mudando rapidamente e o mundo está cada vez mais pronto para compreender a obra de Paulo Freire e de outros intelectuais. Então, vocês vão ver que hoje é muito possível Paulo Freirear a sala de aula, Paulo Freirear a gestão da educação e muitos outros espaços. Bom, de novo aqui os 5 grandes capítulos do Pedagogia do Oprimido. Nós temos o Primeiras Palavras, que é o próximo vídeo. Depois o capítulo 1, que é a justificativa da Pedagogia do Oprimido, o porquê, um pouco da contextualização. O capítulo 2, a concepção bancária da educação como instrumento de opressão, ou seja, essa educação em que cabe ao aluno apenas sentar de forma calada, memorizar e reproduzir o livro ou o professor numa prova ao final do bimestre ou ao final do semestre, que realmente está presente numa grande quantidade de salas de aula, diariamente, mundo afora. Capítulo 3, sobre a dialogicidade, a essência da educação como prática da liberdade, ou seja, ele vai trazer aí o que ele chama de diálogo na educação, e isso tem muito a nos ensinar, perfeitamente aplicável no nosso cotidiano. E aí, enfim, o capítulo 4, que vai ser lá na frente o último vídeo, que vocês já podem acessar aqui no canal, que é a teoria da ação antidialógica e dialógica. Essa é um pouco da estrutura que eu escolhi para esse curso, para esses vídeos, para que a gente possa ir percorrendo a espinha dorsal da obra de Paulo Freire. E aí, Paulo Freire ele é pouco lido, porque é uma leitura densa, muito densa e bastante difícil para quem não é da área, e mesmo para quem é da área é uma leitura que exige muito. Então, o que eu noto é que no senso comum estão as frases mais famosas, e aí tem leituras superficiais, às vezes de vários espectros políticos, né? Da direita nem se fala, tentam diminuir a obra de Paulo Freire de toda forma, fazer revisionismos históricos, diminuindo Paulo Freire, como se ele fosse aquele método de ensinar adultos, ou como se ele fosse uma ou outra pequena dimensão da sua grande obra. E também há leituras superficiais, mesmo no espectro da esquerda, exatamente porque não é uma obra simples de ler. E há pouco conhecimento sobre ele. Então,
é importante a gente conhecer um pouquinho da vida e da obra dele. Eu trago aqui nem chega a ser um resumo, mas aspectos que podem nos gerar segurança para que a gente possa adentrar e se motivar a adentrar a obra dele. Ou seja, aqui tem um primeiro elemento: ele recebeu 36 títulos de doutor honoris causa. Cada título desse é uma universidade mundo afora que entendeu a relevância da sua obra, a importância da sua obra, o convidou para se tornar doutor honoris causa naquela universidade. Vocês conseguem facilmente encontrar a lista aí, mas é impressionante. Ele é o terceiro teórico mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo, que é outra informação bastante impressionante. Ele chegou a ser professor convidado de Harvard. Isso dá nó na cabeça de muita gente, como é que um educador brasileiro, um pensador brasileiro, chegou a ser professor convidado de Harvard. Aqui tem uma matéria do New York Times, de um educador, de um escritor americano famoso, falando da importância da obra de Paulo Freire no mundo todo, né? Ele é uma grande referência, não só no Brasil, nem na América Latina, mas na educação do mundo todo. Certamente ele está entre os maiores educadores, pensadores da ciência e da educação, certamente. Por exemplo, a Finlândia, que hoje tem um dos melhores sistemas de ensino do mundo, oficialmente coloca Paulo Freire como uma de suas grandes referências. Tanto é que lá eles têm o Centro Paulo Freire para debater seu legado e sua contribuição para a educação ainda hoje. Então, um sistema de ensino finlandês é fortemente influenciado por Paulo Freire. Nas universidades de língua inglesa, Pedagogia do Oprimido é uma das 100 obras mais indicadas. Ou seja, mundo afora, ele tem uma influência enorme, né? Aqui é a informação que eu trouxe aqui atrás. E um pouquinho da obra dele, alguns dos livros, grifei em vermelho aqui, alguns livros bastante impactantes, principalmente para a minha compreensão de Paulo Freire, mas cada leitura dele é bastante transformadora. Então, eu tive acesso aqui logo cedo na minha jornada como professor ao Educação como Prática da Liberdade. E ele mesmo diz que em Pedagogia do Oprimido é um amadurecimento dessa obra, do Prática da Liberdade, e Pedagogia do Oprimido acaba se tornando, vamos imaginar uma árvore, acaba se tornando o tronco da obra. Por isso, eu estou começando por esse curso de Pedagogia do Oprimido. Imagina os galhos, as flores, as folhas todas, são muitas e muitas contribuições que Paulo Freire traz, mas com certeza compreender esse tronco central de sua obra é importante em Pedagogia do Oprimido. Pedagogia da Autonomia é um livro bastante interessante, que muita gente começa por ele. É um livro de mais fácil leitura e também traz contribuições bem interessantes. Bom, existem várias formas de compreender Paulo Freire, várias formas de aplicá-lo no cotidiano. Então, tem pessoas que enfatizam a sua dimensão como educador popular, ou seja, um educador que foi além dos espaços formais e foi se dedicar também à educação do povo, nas associações de bairro, nas comunidades rurais, nos mais variados ambientes, na educação dos adultos, na educação das comunidades. Tem quem compreenda Paulo Freire numa dimensão, na sua dimensão problematizadora da realidade. Vários educadores o aplicam, enfatizando mais essa compreensão, e eu acho que isso tudo faz parte da obra de Paulo Freire. Agora, eu prefiro resumir a sua obra como uma pedagogia do ser mais, que eu explico um pouco melhor, porque ele parte dessa compreensão filosófica sobre o ser humano, ou seja, do que o ser humano do que ele veio fazer aqui, de sua vocação para o ser mais. Ou seja, um ser que nasceu para aprender, um ser que nasceu curioso, um ser que nasceu para ir em direção ao mundo,
transformando a si mesmo e transformando o mundo. Isso é muito diferente da concepção de uma sala de aula tradicional do dia a dia, em que o professor fala e o aluno ouve a maior parte do tempo. Essa concepção tradicional parte do pressuposto que o aluno é vazio, que o aluno precisa estar ali obrigado, ele precisa memorizar e reproduzir o conhecimento, ele não constrói, não participa, ele não tem subjetividades e talentos, ou seja, não parte do princípio que é um ser humano que nasceu para aprender e engolir o mundo de forma curiosa. Parte de uma outra concepção filosófica, muito mais mecanicista, muito mais do decorar, muito mais do treinar habilidades. Então, a vocação para o ser mais é central na compreensão do Paulo Freire. E aqui eu trago uma frase dele do começo do livro. Ele diz: mais uma vez, os humanos, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como problema. Descobre que pouco sabem de si, de seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si, uma das razões desta procura. Ao instalar-se na quase, se não trágica descoberta de seu pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos, indagam, respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas. Então, é uma frase aqui sintética que mostra um pouco dessa vocação que a gente nasceu para aprender, a gente é incrível, a gente é talentoso, a gente tem diversas vocações, mas a gente também é incompleto e a gente aprende constantemente, seja na educação formal, na escola, na sala de aula, ou em todos os outros espaços da vida, no ônibus, na casa da tia, no trabalho, na praça, a gente aprende constantemente. Então, isso é uma dimensão importante, e aí eu acabo interpretando a obra de Paulo Freire, dando um título síntese como uma pedagogia do ser mais. A gente vai entender um pouco mais disso ao longo desse curso. Aqui é um convite e é um desafio que eu faço a vocês que se interessam pelo tema, que cabe a cada educador ou pessoa interessada reinventar Paulo Freire no seu cotidiano. Por que reinventar? Porque a praxis em Paulo Freire é central em toda a sua obra, ou seja, a teoria e a prática juntos. Então, Paulo Freire foi fazendo reflexões profundas, bastante densas, sobre o ser humano, sobre as possíveis missões do ser humano na vida, e ele foi desenvolvendo projetos, ele foi diretor de extensão da universidade, salvo engano, no Pernambuco, ele desenvolveu aquele método de alfabetização, ele morou em diversos países, escreveu livros, ensinou, educou em várias universidades, em vários locais, ou seja, através da sua prática e das suas reflexões, ele gerou a sua obra. Contudo, como a praxis é fundamental para essa concepção de educação, nós precisamos, através da nossa praxis, reinventá-lo, porque a realidade de cada um de nós é diferente. Sejamos nós educadores no espaço formal ou informal, ou a profissão que tenhamos, ou o interesse que tenhamos. Nós precisamos, a partir do nosso cotidiano, das nossas ações e das nossas interpretações do que Paulo Freire nos traz, nós precisamos reinventá-lo. E por isso eu me sinto bastante seguro de trazer esse curso para vocês, não exatamente porque eu sou um grande especialista, não, tem pessoas incríveis no Brasil e no mundo que dialogam e falam sobre Paulo Freire, e nos ensinam muito, aqui na internet tem vários cursos, mas porque eu tive essas experiências numa concepção paulo-freiriana de educação, seja como estudante, seja como professor, e me coloco esse desafio desde o dia 1 como professor, até hoje, mais de 10, 15 anos,
de reinventá-lo na prática. Então, através das tentativas, dos erros e acertos, eu fui construindo junto com os meus alunos, seja na minha prática como professor ou na minha prática como gestor do ensino, hoje na direção do ensino do Instituto Federal, eu fui construindo, fui reinventando Paulo Freire. Então, Paulo Freire é um, mas Paulo Freire é infinito, porque cabe a cada um de nós reinventá-lo e ele vai crescendo, a obra dele vai crescendo na medida que cada um de nós o reinventa e o tornando cada vez mais potente, mais adequado aos contextos que vivemos e vai materializando esse estado que ele tem de ser infinito, ou seja, a obra dele é grande, densa, importante, e na medida que o mundo afora, educadores, pessoas vão reinventando Paulo Freire na prática, ele vai crescendo e vai se tornando esse infinito que eu descrevi. Então, isso aqui é um desafio, também um chamado para que a gente possa reinventar Paulo Freire, ou seja, Paulo Freirear a sala de aula, as universidades, os institutos, as escolas, as associações de bairro. Tenho certeza que as contribuições serão muito, muito relevantes para educadores, educandos e para a sociedade em geral. E aí, Bell Hooks, que é uma grande escritora, intelectual norte-americana, ela disse que quando ela entrou em contato, ainda jovem, com a obra de Paulo Freire, ela foi muito tocada, muito transformada, foi atravessada pela potência das ações e reflexões de Paulo Freire, e mais tarde ela o encontrou, foi conhecê-lo, e ela fez diálogos muito interessantes com ele, inclusive o criticou de uma linguagem sexista. Paulo Freire, lá na década de 50, 60, assim como era comum, e às vezes ainda tem gente que ainda comete esse erro, na filosofia, nas ciências humanas, utilizar homem como sinônimo de humanidade. Então, nos seus escritos, ele fala o homem o tempo inteiro. Bell Hooks o criticou por isso e ele reconheceu e passou a transformar a sua forma de falar e escrever em função desses diálogos com ela. E é por isso que aqui, toda vez que eu trouxer as suas frases, eu tomei a liberdade de trocar homem por humanos, tá? Já que ele mesmo fez essa reflexão de forma sábia, humilde, e eu acho que mais do que nunca a gente precisa utilizar a palavra humano para que a gente não incorra nesse erro de uma linguagem sexista. Bom, e Paulo Freire tem um posicionamento político claro, mas nós não podemos confundir política com politicagem. Eu quero trazer essa reflexão aqui, porque, de repente, alguns de vocês têm bastante resistência com Paulo Freire, porque tiveram acesso a essas leituras superficiais de Paulo Freire, e aí podem imaginar que não vale a pena lê-lo. Sim, ele tem posicionamento político, ele acredita que o mundo precisa e deve ser um mundo socialmente justo, ambientalmente equilibrado, democrático, pacífico. Então, aqui a gente já consegue posicioná-lo no espectro político mais à esquerda. Ele faz leituras e críticas bastante interessantes, profundas, contundentes ao capitalismo. Contudo, no ambiente que a gente vive hoje de política, que acaba muitas vezes se transformando em politicagem, uma espécie de fumaça, em que a política vira torcida de futebol, um partido contra o outro, um candidato contra o outro, o bem contra o mal. Hoje nós estamos numa sociedade muito polarizada, e aí as pessoas tendem a estar de um lado e achar que esse lado é todo bem, o outro lado é todo mal, e não compreendem a complexidade da realidade. Então, a gente não pode confundir Paulo Freire com partidos,
com pessoas, com candidatos, porque a obra dele é muito mais ampla, muito mais profunda que isso, e por isso ele influencia educadores, pensadores e pessoas ao redor do mundo inteiro. Vale a pena ler, vale a pena conhecer, para que você, a partir das suas próprias interpretações e do que você achar que é possível, que é interessante, que faz sentido, colocar em prática na sua realidade, possa crescer, você como educador, como estudante ou na sua profissão. Então, é importante ir direto a Paulo Freire, na leitura direta de Paulo Freire, e esse curso o ajuda a fazer isso, o ajuda a entrar no mundo da leitura e na obra de Paulo Freire. E outra reflexão é que, para além da educação, Paulo Freire contribui para ler e transformar o mundo. Na medida que Paulo Freire foi publicando seus livros, foi desenvolvendo suas ações, seus projetos, ele começou a influenciar a gente de várias áreas, porque ele faz uma leitura do mundo, da inserção do ser humano no mundo, das contradições entre opressores e oprimidos, e ele foi influenciando várias áreas, como, por exemplo, a teologia da libertação, que é consideravelmente influenciada por Paulo Freire, e muitas outras áreas. Então, Paulo Freire não serve somente a educadores, professores ou estudantes ou pessoas envolvidas em associações comunitárias, etc., mas ele tem uma contribuição considerável para a nossa sociedade como um todo. Vale a pena lê-lo. E nesse momento a gente encerra esse vídeo aqui e eu deixo o convite para que você veja, assista o vídeo 2, e nesse vídeo 2 a gente já adentra no livro, nesse prefácio que ele chama de Primeiras Palavras, para que vocês possam seguir nessas reflexões que eu trago, nessas interpretações que eu trago, para que vocês consigam ter uma entrada mais fácil no mundo da leitura, na obra de Paulo Freire. E eu tenho certeza absoluta, seja a sua área de atuação, a universidade, o instituto, as escolas ou outras instituições, outras organizações, tenho certeza que a contribuição é bastante potente, bastante impactante para vocês, como foi para mim, e eu acho que a sociedade tem muito a ganhar na medida que a gente vai Paulo Freireando a educação e outros espaços. Eu deixo então esse convite a assistir o próximo vídeo e os seguintes, e fiquem atentos à agenda desses encontros, alguns presenciais, outros podem ser realizados à distância, mas essa agenda vai estar disponível no meu Instagram, que é o julio.rezende.duarte, e aqui na descrição do vídeo vai ter sempre a informação se há alguma turma aberta ou algum cronograma previsto para esses diálogos, para que a gente possa juntos também conversar e compreender melhor essa obra que é profunda e transformadora. Um abraço para vocês, fica aqui o convite e vejo vocês no próximo vídeo.